Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Robson Josué. Então, quem é o noivo mais rico? Então, é a live de hoje. Então, você está de parabéns por estar assistindo essa vídeo. Então, essa vídeo aqui é uma vídeo que vai falar muito sobre espiritualidade. Então, veja bem, espiritualidade não tem nada a ver com religião. Espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade. Então, eu quero falar aqui do best-seller dos best-sellers, a Bíblia. Se você não sabe, a Bíblia é o best-seller mais bem vendido de todo o planeta Terra. Não tem nenhum livro que bate a Bíblia. É um livro que não é só um monte de letra em cima do papel, é um livro que realmente faz a diferença. Então, quem é o noivo mais rico, hein? Vamos ver se você sabe. Então, eu quero falar aqui do noivo mais rico que teve nessa terra, Salomão. Então, ele é o noivo mais rico dos homens. Então, Salomão, se vocês prestar atenção, Salomão entendia de noivado. E Salomão, querendo ou não, ele é uma manifestação, uma representação de Jesus. Pode você ficar bravo comigo, pode você ficar irritado, enraivado comigo que eu estou falando isso, mas é a pura realidade. Então, Salomão nada mais é do que uma representação de Jesus. Por quê? Porque ele era sábio e foi o camarada que mais noivou. Então, ele noivou 1000 vezes. Salomão, se você não sabe, ele tinha 700 esposas e 300 concubinas. Então, ou seja, ele casou-se 1000 vezes. Ele tinha 1000 casamentos. Ou seja, ele noivou 1000 vezes. 1000 vezes. Então, é o camarada que mais noivou na face dessa terra. Então, Salomão casou, ele tinha 1000 mulheres. E ele era um ensaio, ali era um ensaio da vinda de Jesus, do Messias. Por que isso? Por que, Robson? Como assim? Não estou entendendo. Então, se você não sabe, tem uma parte da Bíblia ali que fala assim: esse será chamado meu filho. Então, Salomão, ele era chamado filho de Deus. Deus chamou ele de filho. Então, Davi, ele era o servo. Davi era o servo. Mas Salomão foi chamado de filho. Por quê? Porque ali ele já era uma representação de Jesus. Ele já era um ensaio de Jesus. Como assim um ensaio de Jesus? Porque assim como Salomão foi noivo 1000 vezes, Salomão foi noivo 1000 vezes. E todas as mulheres queriam casar com Salomão. Qualquer mulher que olhasse assim, ela olhava assim: eu quero casar com Salomão. Pronto, quero casar com Salomão. Eu quero servir ao rei. Eu quero casar com Salomão, quero servir ao rei. Eu quero desfrutar das riquezas do rei. Eu quero casar com Salomão e eu quero desfrutar das riquezas do rei. Dos benefícios que tem de casar com o rei. Toda mulher pensava assim. Toda mulher pensava assim. Toda a jovem virgem, a jovem solitária, a jovem que nunca teve ninguém, quando falava assim, casamento, ela já pensava assim: eu quero casar com Salomão. Casar com Salomão, porque ele é muito rico, ele é muito sábio e ele tem vários benefícios de ser a esposa do rei. Então tem vários benefícios de ser a esposa do rei. Então, o que acontece? Jesus, ele é o noivo. Ele é o noivo que quer casar com a igreja. Por isso que eu falei em outra live que Sansão também era igual a Jesus. Por quê? Sansão foi traído, um exemplo. Sansão foi traído, sim ou não? Jesus também. Sansão, Jesus tinha poder. E Jesus tinha poder. E Sansão também tinha poder. Por quê? Qual homem vai vencer o homem? É ou não é? Às vezes você olha uma luta ali do UFC, já é uma guerra, já é uma batalha, uma pessoa lutar um com o outro, já demora um tempão e fica os dois ali num cansaço físico, mental e em todas as áreas muito grande. Aí imagina a pessoa lutar com 1000 homens. Então Sansão tinha poder também. Sansão, Jesus falava por parábolas, ou seja, ele era muito sábio. E Sansão falava por enigmas. Nunca iriam desvendar o enigma de Sansão.
Não tinha como desvendar o enigma de Sansão. Só desvendaram o enigma de Sansão porque Sansão foi traído. Ou seja, ele confiava na pessoa que estava do lado dele, e a pessoa que estava do lado dele foi lá e entregou os segredos de Sansão. Então, presta atenção na live. Então, Sansão morreu de braços abertos, ou seja, pela tribo de Dan. Ele deu a vida pela tribo de Dan, e eu creio que Sansão ele foi salvo, porque antes das colunas derrubarem, caírem, a alma dele descolou, porque Deus levou a alma dele antes mesmo de ele derrubar as colunas. Então ele deu a vida pelo povo de Dan, pela tribo de Dan. E Jesus deu a vida pela humanidade. Sansão casou-se com uma estrangeira. Sansão casou com uma estrangeira. E Jesus também. Jesus era para casar o quê? Com o povo de Israel. Quando fala que casar, é casar espiritualmente. Então era para as pessoas se unirem a Jesus, o povo de Israel. E aí aquele povo rejeitou. E aí o que aconteceu? Jesus falou, virá gente do Oriente e do Ocidente e sentarão à mesa com o Pai. E aí ele casou-se com os estrangeiros. Então hoje o brasileiro aceita Jesus, os africanos, muitos de outros países, de outros lugares, argentinos, brasileiros e etc. Vários países, alguns japoneses aceitam Jesus. Aceitam Jesus, o mundo inteiro aceita Jesus. Tem igreja que fala de Jesus no mundo inteiro. Menos a Israel, menos muitos judeus que não aceitam Jesus. Então, para você ver que ele quebrou uma regra, não seria para casar com as mulheres estrangeiras. Não era para casar com mulheres estrangeiras. Sansão não era para casar com mulher estrangeira. Mas ele quebrou uma regra. E assim como Jesus também veio quebrar regras. Ele quebrou a regra que era para ser só para aquele povo de Israel. Só que aquele povo de Israel rejeitou. E aí ele foi para os outros lugares. Por isso que vem a palavra seguinte, assim, nem todo Israel vive fé como essa. Tinha pessoas que vinham até Jesus com tanta fé. E Jesus falava assim, olha, nem Israel vive fé como essa. Aí Jesus viu que nos outros povos também tinha gente de fé. Mas o que eu quero falar aqui é o Salomão. Então ele foi noivo 1000 vezes. 1000 vezes. E também na palavra de Deus fala assim, ó, esse aqui, tipo, Davi foi chamado de servo. Esse aqui será chamado meu filho. Então Salomão também foi chamado de filho de Deus. Por quê? Porque ele era uma representação também de Cristo. De ter noivado várias vezes e também de ter a sabedoria, o entendimento e a riqueza. Jesus também, ele traz riqueza porque ele vem trazer vida e vida com abundância. Então, Jesus não é aquele, como diz, o pobrezinho que nasceu em Belém, coitadinho, como diz muito por aí. Não. Jesus vem trazer vida e vida com abundância. Então, Jesus ele veio casar-se também. Então, Jesus, o exemplo assim, toda a noiva queria Salomão. Toda a noiva queria Salomão, desejava Salomão, almejava Salomão, sonhava com Salomão. Queria participar da riqueza do rei. E não é diferente nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Tem que nascer esse desejo de você de estar com o rei Jesus. Então, Jesus, ele casou-se, por exemplo, foram 1000 mulheres que tiveram a oportunidade de casar-se com Salomão. Todas queriam oportunidade, mas foram selecionadas as mulheres para ser casadas com Salomão. É a mesma coisa com Jesus. Só que Jesus casou-se com milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas. Salomão casou com 1000, foi noivo 1000 vezes. E Jesus foi noivo milhões de vezes. Talvez 1 bilhão de vezes ou mais. Desde o começo da vinda de Jesus que ele passou na terra até os dias de hoje. Tem pessoas até hoje casando-se com Jesus espiritualmente
Então, Jesus, ele é um noivo. Ele é o noivo que ele quer levar à igreja, que é a noiva. Então, é o chamado casamento com Deus. Então, quando há essa união, ali você vai desfrutar da riqueza do rei, que é Jesus. Qual é a riqueza do rei? O amor, a paz, a esperança, a vida eterna, a saúde espiritual, a força, o poder. Jesus fala que ele é o príncipe da paz. Então, nesse exato momento, quantos camaradas não têm paz? Quantos camaradas não têm paz? Não tem sossego. A mente dessa pessoa acusa toda hora, todo o momento, há vários problemas que a pessoa passa, tanto físico quanto espirituais. Então Jesus vem fazer o casamento. Então, o Salomão, se eu não me engano, ele é chamado de Titias. Então ele era alguém extraordinário. Salomão, ele casou-se várias vezes e as mulheres tinham desejo de casar com aquele rei. Então, se você quer casar-se com Jesus, você tem que ter o desejo de casar com Jesus, almejar Jesus, sonhar com Jesus, querer participar da riqueza do rei, querer estar junto com o rei, querer ter um relacionamento real e verdadeiro com o rei, que é o rei Jesus. Então, isso é espiritualidade. Isso é espiritualidade. Você ter uma conexão com esse Deus. Você ter uma intimidade com Deus. Você está perto do noivo, participar das riquezas do noivo, andar junto com o noivo, orar junto com o noivo, acordar junto com o noivo, dormir junto com o noivo. Isso é espiritualidade. Então, qual é o noivo mais rico? Vamos ver se você sabe. Salomão ou Jesus? Qual o noivo mais rico? Qual o noivo mais rico? Então, muitas pessoas dizem assim, eu acho que é o Salomão, o noivo mais rico. Salomão, se você não sabe, ele foi o homem mais rico de toda a face da terra. Não existiu e nunca vai existir alguém mais rico que Salomão, porque é uma palavra da Bíblia. Nunca houve, nunca haverá alguém como a ti. Nunca vai haver alguém como Salomão. Nem sabedoria, nem riqueza. Então, todos esses bilionários que você vê por aí, esses caras que têm fortunas, tem Ferrari, tem McLaren, tem mansão, tem Porsche, tem bens materiais, tem empresas, nenhum deles chega nem aos pés de Salomão. São como minúsculos, como uma gota d'água em frente ao oceano, de tão grande que foi Salomão. Para você ter noção, eu estava vendo ali uma pesquisa, teve uma vez que o Salomão recebeu em ouro, e de presente, calculado com os dias de hoje, era 1 trilhão e não sei quantos mil dólares ou reais nos dias de hoje, atuais. Para você ver, só que ele ganhou de presente, e toda hora dava um presente para o Salomão. E ele ganhou isso aí de presente. E para você ver, se você prestar atenção e pesquisar, não tem nenhum trilionário no mundo. Nenhum trilionário no mundo. Nenhum. Nem Elon Musk, nem o dono da Amazon, nem outros bilionários que tem por aí. Não tem nenhum trilionário. Não tem nenhum. Nenhum é trilionário. Nenhum chegou a 1 trilhão. E se tiver, é um que outro. Mas Salomão é muito mais rico que isso aí. Ele ganhava de presente. O que os caras conquistaram a vida inteira, toda a vida, o que eles conquistaram a vida inteira, o Salomão ganhava de presente diário. Era normal. Era normal para ele ganhar barras de ouro, barras de prata. Muito dinheiro, era normal. Marfim, um linho fino, pedras preciosas, diamante, rubi, esmeralda, pérola, isso aí é toda hora que Salomão ganha. Então, se você prestar atenção, aí Jesus vem e falou bem assim, bom, o camarada chegou em Jesus e falou assim, dê-me um sinal, se tu é o Cristo, me dá um sinal se tu é o Cristo mesmo, me mostra que tu é o Cristo. E aí Jesus falou assim, ó, não vou dar nem um sinal, a não ser
o de Salomão, que a rainha de Sabá veio dos confins da terra, lá de longe, para poder ver Salomão. Então ela veio dos confins da terra, ela veio lá de longe, apenas para ver Salomão. Apenas para ver Salomão. E Jesus falou bem assim, mas eis aqui, na tua frente, alguém que é maior que Salomão. Esse é o sinal que eu estou dando. A rainha de Sabá, ela veio dos confins da terra para conversar com Salomão, para ver a sabedoria de Salomão. Mas eis aqui alguém que é maior, alguém que é mais sábio, mais prudente do que Salomão. Ou seja, o noivo mais rico é Jesus. O noivo mais rico não é o Salomão. O noivo mais rico é Jesus. Tanto em sabedoria, tanto em riqueza. Porque está escrito na palavra. Meu é o ouro. Deus fala, eu sou o dono do ouro. E eu sou o dono da prata. Então, se Deus é o dono do ouro e dono da prata, é óbvio que isso faz parte da vida de Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus. Então, presta atenção nessa live. Então, se você quer se tornar rico espiritualmente falando, ser uma fonte a transbordar e quer desfrutar das riquezas do reino, você vai fazer esse casamento com Jesus. Espiritualmente falando, você vai se conectar com esse Jesus. Você vai andar de mão dada com Jesus e ele vai te ajudar. Ele vai te orientar, vai te dar um norte do que fazer. Então as pessoas, elas estão perdidas. Muitas das vezes, hoje, elas estão perdidas, elas não sabem o que fazer, elas estão desorientadas, elas não sabem para onde ir, e aí vem Jesus e orienta a pessoa, guia a pessoa. Então, um exemplo, Jesus ele sempre me dá uma sabedoria e entendimento para poder agir da forma mais justa possível. Então é assim que a gente pede para Deus. Foi o que Salomão pediu. Ele não pediu riqueza para Deus. Ele falou, meu Deus, me dá sabedoria e entendimento para que eu possa reinar sobre esse povo de forma justa. E aí Deus falou o seguinte, olha, tu não me pediste riqueza e nem que vencesse inimigos. Por causa disto, você receberá sabedoria e entendimento e não haverá nenhum outro como a ti. Deus deu para ele riquezas e bens. Nem sabedoria, nem riqueza, ninguém foi mais Salomão. Então, o único que é maior do que Salomão, para te ver que glorioso, não existe nenhum homem dessa terra, da face dessa terra, que vai chegar aos pés de Salomão. Mas Jesus falou assim, ó, eis aqui alguém que é maior do que Salomão. Alguém que é muito maior do que Salomão. Então, Salomão, ele casou 1000 vezes. 1000 vezes. Mas Jesus pode casar 1 bilhão de vezes. Infinitas vezes. Basta o quê? Você se entregar, você se voltar para Jesus, você crer. E Jesus falou bem assim, ó, quem crê em mim e for batizado, esse será salvo. Esse será salvo. Um exemplo. Eu mesmo. Eu já dei várias palestras em vários lugares. Aqui eu estou fazendo uma palestra de espiritualidade, para você despertar o teu lado espiritual. Mas eu tenho a palestra do poder das metas, eu tenho a palestra do código da produtividade, a sutil arte de ir além, a sutil arte de ser feliz, o poder da clareza, são vários temas, temas de inteligência mental, saúde mental, vários temas que podem ajudar na transformação da mente das pessoas. Então, são vários ensinamentos que eu passei. Tem um curso do profissional, do palestrante atrativo, que é uma formação de palestrante que eu tenho. Então, são várias coisas que eu posso ensinar você. Então, Deus me deu a sabedoria que eu pedi para Ele. O que eu pedi para Ele é sabedoria e entendimento para poder transformar vidas, para poder ajudar pessoas. Então, o que eu sempre falo, ser feliz sempre. Não é ser feliz no momento, ou ser feliz só quando as coisas vão bem.
Hoje, estou dizendo hoje, através do casamento com Jesus, da conexão com Jesus, da vida entregue para Jesus, dos pensamentos focados em Jesus, focados sobre a rocha, hoje eu sou feliz sempre. Independente da situação, dos problemas que eu estou passando, eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu já passei por várias adversidades. Várias adversidades. Já andei de chinelo de dedo com prego. Quem já andou de chinelo de dedo com prego? Eu já botei chinelo de dedo. Chinelo de dedo arrebentou, vou lá, botei prego. Que problema tem? Eu não tinha como arrumar o chinelo na hora, botei um prego. Pronto. Teve uma calça, eu costurei 12 vezes as calças. Já estava toda descosturada. E passei por inúmeros problemas. Quando eu era criança na escola, fui escolhido o mais feio da sala de aula. Na época eu chorei, mas hoje eu dou risada. Mas o quê? A superação que Deus faz a gente passar é surpreendente. A superação que Deus faz você ter internamente, a arte de você se desenvolver, a arte de você se modelar, a arte de você se capacitar e ser capacitado por Deus. Existe uma grande diferença de você se capacitar, é ou não é? E você ser capacitado por Deus. Antes, eu não tinha condições de me capacitar. Então, eu era capacitado por Deus. Hoje, eu já tenho a condição de me capacitar, de ser capacitado por Deus e capacitar outras pessoas. Olha só que interessante. Então, eu posso me capacitar, que é as minhas atitudes, através da minha integridade, honestidade, da minha perseverança, através da minha expertise. Eu posso fazer um curso, eu posso ler um livro, aí eu estou me capacitando, Eu posso ler a Bíblia de modo diferente, estou me capacitando. E ser capacitado por Deus, através da tua entrega, do teu jejum, da tua oração, da tua busca, através do teu discernimento espiritual, pedir para Deus, Deus, me capacita, me dá sabedoria, me dá entendimento, eu quero aprender isso. Pessoal, é incrível. Eu conheço pessoas que falaram para mim assim, Robson, incrível, tal coisa eu não sabia fazer. E eu pedi para Deus sabedoria e entendimento, e eu consegui fazer. E eu nunca fiz esse algo, eu nunca trabalhei nessa área, mas através da sabedoria, do entendimento que Jesus me deu, eu consegui fazer. Então, presta atenção para você ver. Eu quero que você preste atenção em todas as coisas, que você abra a visão nessa mente, que você entenda, siga os ensinamentos que Salomão deu. Lá em Provérbios tem todo o ensinamento de Salomão. Provérbios, Cantares, são 3 livros. Então você vai lá prestar atenção naquele livro de Salomão. Você vai prestar atenção na sabedoria que ele criou, que Deus deu para ele. Então você vai se capacitar, mas também você pode se modelar na sabedoria de Jesus. Você vai ler sobre Jesus, você vai se conectar com Jesus, você vai buscar este Jesus. Então você pode muito bem aprender com Deus, buscar a Deus, e Deus vai te ensinar. Então são várias coisas que você pode aprender. Lamentações também. Então são várias coisas. Então são 3 livros importantes de Salomão que você vai aprender muita coisa. Mas o Provérbios é onde você vai ver toda a sabedoria de Salomão. E aí o que você vai fazer? Presta atenção. Você vai buscar a sabedoria de Salomão, vai ler lá, mas vai buscar a sabedoria de Jesus, que é alguém que é mais importante que Salomão. Alguém que é maior que Salomão. Jesus é maior que Salomão. Muito maior que Salomão. Então, a Bíblia fala, no céu tem muitas moradas. Ou seja, é algo muito grandioso, é algo muito glorioso, é algo muito surpreendente. Você está no reino de Deus, você está conectado com Deus. Existe o reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus é aqui na terra. O reino dos céus é a salvação. Então,
O noivo, ele quer casar. Ele está esperando a noiva. Mas presta atenção nessa parábola que Jesus falou. Havia 10 virgens. 5 eram prudentes, 5 eram nécias. E elas saíram para encher as suas lâmpadas, para que a lâmpada estivesse acesa, para acender a lâmpada. 5 foram prudentes, compraram o azeite, conseguiram a lâmpada para poder ter o azeite e manter acesa. As outras 5 foram nécias, não deram bola, deixaram para o último tempo. Sabe que quando chegou o momento do casamento com o noivo, que é Jesus, representa Jesus, elas bateram na porta e aí Jesus falou assim, pode entrar, seja bem-vindo, porque elas estavam com a lâmpada acesa e deu para ver o rosto das noivas. Deu para entender? E aí ele reconheceu, pode entrar. E aí as outras foram nécias, foram imprudentes, foram irresponsáveis, não acenderam as lâmpadas. Elas não acenderam as lâmpadas. E aí Jesus falou assim, ela bateram na porta, noivo, queremos entrar. Ele falou, não, vocês não podem entrar. Não, mas nós queremos entrar. Não, mas cadê a lâmpada de vocês? Não temos, não conseguimos, tal. Não, eu nem vos conheço. Como é que eu vou deixar vocês entrar se eu nem conheço vocês? Então é isso que acontece no mundo espiritual. O que é acender a lâmpada? É simples. Os olhos é a lâmpada do corpo. Se você tiver bons olhos, com o que eu estou falando aqui agora, todo o teu corpo será luz. Se você tiver bons olhos com Jesus, bons olhos com a palavra de Deus, buscar entendimento, receber o que eu estou falando aqui de coração aberto, não só o que eu estou falando, mas receber a palavra de Deus de coração aberto, e você querer essa luz, todo o teu corpo se transformar em luz e a tua lâmpada ficar acesa. Mas se tiver de maus olhos e falar assim, isso aí não é para mim, isso aí não me importa, isso aí não me interessa, isso aí é porcaria, isso aí eu não quero saber, não vou fazer nada, todo o teu corpo se transformará em trevas. E grandes serão as tuas trevas. Não sou eu que estou dizendo. Isso aí você vai encontrar na palavra de Jesus. Eu não vou dizer aonde está. Você vai lá e vai procurar. Você vai procurar aonde que está a palavra de Jesus. O que Jesus está falando? O que Jesus está dizendo? O que Jesus está guiando e orientando as pessoas. Mas eu estou falando isso para você se acender. Como que acende a lâmpada? Através da tua oração, através da tua entrega, através do abandono da vida errada, através da participação de tudo que vem de Cristo, tudo que vem de Jesus. Então, você vai prestar atenção nos detalhes. Nos detalhes. Então, Sansão também, presta atenção. Sansão também, na época, ele ficou de braços abertos e Jesus também foi crucificado de braços abertos. Então, o que significa a cruz de Jesus? O que significa a cruz de Jesus? A haste vertical representa você e Deus, tua conexão com Deus. E a haste horizontal representa as pessoas que estão à sua volta. Então, a pergunta é, como que você tem tratado as pessoas que estão à sua volta? Hein? Talvez, vou dar um exemplo, vou entrar aqui no mundo dos empresários. Como você tem tratado as pessoas que estão à sua volta? Que estão ao seu lado? Que estão ao seu lado. Então, você tem sido arrogante, você tem brigado, você tem sido estúpido, ou você tem tratado as pessoas bem, tem sido hospitaleiro, tem sido receptivo, tem sido amoroso, tem perdoado as pessoas, tem cuidado das pessoas, tem ensinado pessoas. Então o papel do líder é esse, é guiar as pessoas. Tem a palavra, a Bíblia fala assim, aquele que se julga forte, a tua obrigação, é uma obrigação, é ajudar os outros que estão fracos. Tem pessoa que ela está se sentindo nesse exato momento fraca. Ela está fraca espiritualmente, ela está fraca mentalmente, ela está fraca fisicamente. Ela está fraca por vários motivos. Vários motivos. Então, eu estava fazendo uma pesquisa
científica. Então, as pessoas que têm uma doença, toda doença tem um motivo, tá? Então, as pessoas que têm uma doença e o motivo da doença dela, ela pensa assim, estou doente para polir o fulano. Sabia que esse tipo de pessoa nunca é curada? Nunca é curada. A pessoa, ela nunca é curada. Isso aí é uma pesquisa científica que eu estava estudando. Então, tem pessoas que elas ficam doentes para ser cuidada por outra pessoa. Parece mentira o que eu estou falando. Parece uma brincadeira, uma utopia. Mas é a realidade. Tem pessoa que fala assim, viu, tá vendo, fulano? Eu te disse que eu ia ficar doente. Agora, eu tenho que pagar pelo menos. Então, é uma coisa que acontece muitas das vezes. Ou a pessoa fica doente porque ela pensa assim, poxa, sempre quando eu fico doente, fulano cuida de mim. Então, a pessoa procura ficar doente. Então, quando a pessoa descobre o motivo da doença, o motivo por que ela está doente, ela consegue dar a volta por cima daquela situação. Ela consegue dar a volta por cima daquele problema, ela consegue superar aquele problema. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que elas estão doentes espiritualmente falando. A doença dela não é física. A doença dela é na alma dela, no coração dela, na mente dela. A doença dela é o quê? É uma mágoa profunda. É a depressão profunda. É a tristeza da alma. A tristeza da alma. Então, quando você identifica qual é o seu problema, quando você identifica assim, puxa vida, o motivo por eu estar doente é esse. Você consegue superar mais rápido aquela situação. Porque quando você identifica, isso aqui é o meu caso, eu estou doente espiritualmente, porque eu parei de me alimentar espiritualmente. Deu para entender? Tem pessoas que elas estão com câncer espiritual, uma doença totalmente espiritual, é espiritual que ela está passando, é espiritual que ela está sentindo. É na carne, mas ao mesmo tempo é espiritual. Por detrás daquele problema tem um sentimento ruim, muitas das vezes. Então, o noivo vem trazer vida e vida com abundância. Então, Jesus, antes do pôr do sol, ele curava os paralíticos, os cegos, os endemoniados, os coxos, os leprosos, os que estavam em situações deploráveis, totalmente destruídas. Então, o que isso significa? Que antes do pôr do sol, a gente tem que tomar uma decisão. Tem que tomar uma decisão e mudar nossos pensamentos, mudar a nossa alma. Então, às vezes, você não precisa de uma cura física. É ou não é? Às vezes, a pessoa precisa de uma cura da alma. E é isso que o noivo veio fazer. Ele vem purificar os leprosos. Tem um camarada que chegou até Jesus com a mão leprosa. A mão dele era ressequida. E aí Jesus falou assim, o que queres que eu te faça? E o camarada respondeu, não, eu quero ser curado. E aí ele estendeu a mão para Jesus e imediatamente a lepra saiu dele. Imediatamente a lepra saiu dele. Então, quando você estende a mão para Jesus, a lepra espiritual, crendo, né, com fé, com força, a lepra espiritual, ela sai. Então, o noivo mais rico que existe, em todos os sentidos, em todos os aspectos, não é o Salomão, é Jesus. Embora Salomão seja, sim, o noivo mais rico de toda a face da terra, Jesus falou, eis aqui alguém que é maior que Salomão. Então, Jesus é o noivo mais rico de todo o universo. Olha que legal. Jesus é o noivo mais rico do universo. Que extraordinário. Um exemplo, Jesus é quem completa a minha atenção. Jesus completa a minha atenção.
Eu tenho 90% de déficit de atenção. E aí, quando eu me conecto com Jesus, ele completa a minha atenção e faz a vídeo para mim. E às vezes as pessoas falam assim, puxa vida, fulano, mas como que tu faz aquelas vídeos e no dia a dia tu não tem todas aquelas palavras? Falei assim, porque quem completa a minha vida é Jesus. Porque eu não, muitas das vezes não presto atenção em várias coisas. Sabia disso? As pessoas, muitas das vezes, eu ia trabalhar com meus irmãos e me repreendiam. Puxa vida, cara, tu não presta atenção. Tu não consegue prestar atenção. E realmente eu não conseguia prestar atenção. Tenho muita dificuldade de aprendizado. Mas bastante. Embora você veja o desenvolto, eu tenho muita dificuldade de aprendizado. Mas eu me espero. Um exemplo. Lá atrás eu não tinha coordenação motora nenhuma. Então não me aceitaram no futebol, no time do futebol. Não me aceitaram no time do handebol. Não me aceitaram no time de basquete. Não me aceitaram em nenhuma modalidade, nem em Olimpíada, nem em corrida, nem nada. E aí os únicos que me aceitaram foi alguém que nem era da escola, era um grupo de capoeira. Que eu nem sei por que me aceitaram. E ali, mesmo sendo com o corpo todo duro, eles treinaram a minha coordenação motora. Quando eu comecei, eu não sabia fazer nem uma estrelinha. E depois, ao longo do tempo, que depois eu continuei treinando mortal mesmo saindo da capoeira, eu fazia 22 saltos mortais, um diferente do outro. Teve uma época que eu treinava com peso nas pernas, fazia um chute por segundo, depois um chute e meio, depois 2. Teve épocas que eu consegui fazer 3 chutes por segundo. Porque eu treinava, chegou uma época que eu era muito rápido com peso nas pernas. Eu tinha 11 anos de idade e eu era muito rápido com peso nas pernas. Hoje tenho 36 anos. 36 anos. Eu conto uma coisa, é engraçado. É engraçado. Se você ver minha foto de 22, você vai dizer assim, como que aconteceu isso? A foto que eu tenho de 22 é mais velha do que agora do 36. Eu dei uma rejuvenescida, em vez de eu dar uma envelhecida. Não, eu não estou brincando, parece que até que é utopia, parece até que eu estou mentindo, mas é a verdade mesmo. Se você pegar minha foto, eu tenho uma foto de 22, eu com a cara escura, todo langanho lá. Eu sou mais novo hoje do que o rosto rejuvenesceu mais hoje do que antes. Mas, embora as pessoas pensem que eu sou um jovem, sou tão novo, não sou tão novo assim, estou com 36 anos de idade. 36 anos de idade. Então, nessa caminhada eu desenvolvi. Então, eu tenho bastante dificuldade de aprendizado, mas quando eu aprendo, eu consigo desenvolver e vou evoluindo. Então, vou pedindo sabedoria para Deus, Deus consegue fazer eu desenvolver. Mesma coisa, quando eu teve uma época correndo no caminhão do lixo. Corria ali, ficava para trás, os guris me deixavam para trás e os caras corriam um monte. Claro, teve uma época que eu já corria 12 km, mas era 12 km, era nada perto do caminhão do lixo, porque só o trecho da tarde era 84 km, só para você ter noção. O trecho da manhã, se eu não me engano, no odrômetro ele dava 50 e tantos quilômetros, e o trecho da tarde era muito maior, era 84 quilômetros, se eu não me engano, por dia. Então os caras baratos corriam muito. Então no começo eu era pior. Daqui a pouco fui desenvolvendo. Daqui a pouco estava parecido com os caras, daqui a pouco superava um, superava outro, empatava com um, daqui a pouco eles me superavam, eu ia lá, superava de novo, já estava parelho com os camaradas. Então é assim que funciona. Então o desenvolvimento, pessoal. Então tem a capacitação pessoal, grava aí na tua mente. A capacitação pessoal, que você tem que se capacitar, você tem que treinar seu físico, você tem que treinar sua mente, você estuda, você faz curso, você lê livro, você vê vídeo, capacitação pessoal. Lê a Bíblia, capacitação pessoal. E existe a capacitação que vem de Deus, que aí você pede para Deus e Deus te capacita. No meu caso, eu tive a capacitação pessoal, mas hoje Deus me completa, Deus me capacita. Deus é a minha atenção. Deus é a minha atenção. Então, toda a minha atenção eu dei para Deus. 90% de déficit de atenção,
10% só que eu tenho de atenção, esses 10% eu dei atenção, é o dízimo. E os outros 90%, Deus completa minha atenção. Então toda a minha atenção é apenas 10%, e aí Deus completa o resto da minha atenção. Deu para entender? Pega o Espírito. Então, eu quero que você aprenda isso, sobre a espiritualidade. Ser rico espiritualmente falando. Então, quando perguntarem para você, qual é o noivo mais rico? Salomão, que foi noivo 1000 vezes, que também foi chamado filho de Deus. Está lá na palavra de Deus. Exatamente como eu estou falando aqui. Ele será chamado meu filho. E Deus chamava ele de Gitidias. Ou Gitidias, alguma coisa assim. É isso aí. Mas é isso. É exatamente isso que eu estou falando. Mas Jesus também falou, Deus falou, esse é meu filho amado em quem me comprasse. Então, Salomão nada mais era que uma representação de Jesus. Uma representação de Cristo. Ele também foi uma representação de Cristo, se você prestar atenção por esse detalhe que eu estou falando. Ele foi noivo 1000 vezes. 1000 vezes. E Jesus foi noivo, é noivo e será noivo infinitas vezes. Bilhões, trilhões de vezes. Com todo aquele que quiser casar com o rei. Então, um exemplo. Presta atenção. Se as noivas desejavam, almejavam de toda a força ser noiva de Salomão para casar com Salomão, imagina Jesus, que é maior que Salomão. Imagina Cristo, que é maior que Salomão. Então, esse é o espírito que eu quero que você pegue, essa visão, essa espiritualidade. Essa espiritualidade. Então, não estou aqui falando de religiosidade, estou falando aqui de espiritualidade. Espiritualidade. Você crê no Altíssimo, você crê na presença de Deus, crê no que Deus está falando para você. Então, essa live vem para transformar a tua visão, ajudar você a se capacitar, ajudar você a encontrar o seu devido valor, a ter a visão positiva do seu futuro. Então você tem que ter essa visão espiritual. Você tem que ter essa visão mais forte. É que nem eu falei no outro vídeo. É muito show de bola que eu falo. A Santa Ceia é um novo nazirato. Por quê? Só quem era o nazireu? Presta atenção. Claro que teve outros nazireus. Teve outros. Lá em Êxodo, se eu não me engano, lá no começo da Bíblia, lá, fala como é que era o voto de nazirato. Mas, se eu não me engano, Moisés, Josué, ali lá no começo você consegue achar. Se você ler, você vai achar. Tá, mas presta atenção. Sansão, Samuel, João Batista, eles eram nazireus, ou seja, eles não poderiam comer nada derivado do vinho, beber nada derivado do vinho, não poderiam. Se eu não me engano, também nada derivado do trigo, se eu não me engano, tem lá no o voto de nazirato, se eu não me engano. Mas nada derivado do vinho, não podia tocar em morto, não podia tomar bebida forte, no caso, e não podia passar navalha na sua cabeça. E o João Batista também era nazireu, porque não podia tomar nenhuma bebida forte, nada derivado do vinho. E aí Jesus, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez quando chegou, transformar água em vinho, e ele deu do vinho, que ele falou assim, ó, este é o meu sangue. Esse é o meu sangue. Então, você tomar o suco de uva, que nada mais é que suco de uva, esse aqui é o meu sangue. Na época de Davi tinha um pão que não poderia ser dado. Um pão sagrado, muito sagrado. E aí quando o Davi chegou lá com fome, Davi recebeu o pão. O sacerdote daquela época pegou e deu o pão para o Davi, o pão que não poderia dar, e deu ali a espada de Golias. Ali saciou uma fome física. Mas o que Jesus veio fazer, quando Jesus falou assim, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu, e deu do pão, ó, come, esse é meu corpo. Ele veio saciar uma fome espiritual, não uma fome física, mas uma fome espiritual.
Jesus deu o pão para saciar uma fome espiritual. Então a Santa Ceia é o novo Nazirato. Então um voto de Nazireu era esse. E Jesus veio e quebrou toda a regra. Então Sansão, Samuel e João Batista, eles eram Nazireu. Então naquela época, poucos podiam ser Nazireu. Então Nazireu era o voto feito pelos pais, voto de nascença, do ventre. Até antes de nascer, o voto do ventre. Quando tiver o filho, o voto é esse. O voto do ventre. Então, todo Nazireu era poderoso. Sansão era poderoso. Samuel era poderoso. E João Batista também era poderoso. Era poderoso na voz. A voz de João Batista retumbava tudo. A voz de João Batista fazia as pessoas chorar de arrependimento. Ele tinha poder na voz. Então, esses três eram poderosos. Poucos podiam ser Nazireu. Um exemplo, você que já nasceu, seus pais não fizeram voto nenhum. É impossível você ser um Nazireu. Eu também. Seria impossível ser um Nazireu. Se eu não fui apresentado do ventre. Mas, como Deus é o Deus do impossível, você pode ser um Nazireu em Jesus. Tá, mas como que eu vou entrar na barriga da mãe e vou nascer de novo? É simples. A mãe é a igreja. O ventre espiritual é a igreja, que tem uma aliança, um casamento com um pai. Então esse é o ventre espiritual. Então esse é o ventre espiritual. Pessoas que casaram com Deus, estão ali ensinando, ali é o ventre espiritual. Então ali você pode ser um novo Nazireu em Jesus. Então o novo voto de Nazirato, antes não podia beber do vinho. Hoje é para beber do vinho, que é o suco de uva. Antes não podia comer nada do trigo, do pão, comer o pão. Não poderia comer aquele pão sagrado. Hoje pode comer do pão. Tá, mas você pensa assim, tá, mas e o cabelo? E o cabelo, e o tal do cabelo? Passa na vaga, passa na vaga. No antigo Nazirato não podia cortar o cabelo. No novo Nazirato é cabelinho na régua. Cabelo na régua. E as mulheres? Continua com o cabelo grande. Afinal, as mulheres podiam ser Nazireu ou não? Óbvio que não. Mulher não podia ser Nazireu. Mulher não podia fazer o voto de Nazirato. Mas em Jesus pode. Então, Jesus, antes pouco poderia ser Nazireu. Mas hoje, todas as pessoas têm o direito de fazer o voto dela de Nazirato em Jesus através da Santa Ceia. E talvez você diga assim, tá, mas como que eu vou ser Nazireu se os Nazireu eram todo poderosos, Sansão, não é? João Batista, Samuel era poderoso. Como que eu vou ser igual a eles? E o poder? O poder do novo Nazireu está no nome de Jesus. Então, a Santa Ceia é o novo Nazirato e o poder do novo Nazireu está no nome de Jesus. Então, olha que noivo rico deu a oportunidade de pessoas que não poderiam nunca, jamais, tempo algum, impossível ser Nazireu, de ser Nazireu. Deu oportunidade para as mulheres de fazer o voto de Nazirato, dos homens de fazer o voto de Nazirato. O vovô, antes só quem estava no ventre da barriga da mãe podia fazer o voto de Nazirato, os pais faziam o voto de Nazirato. Hoje, o jovem, o velho, o vovô, o idoso, quem tem 90 anos, 100 anos e está vivo pode fazer o voto de Nazirato. Então a Santa Ceia é o novo Nazirato. Jesus fez o Nazirato tudo ao contrário, tudo ao oposto. A nova aliança com Deus. Por que João Batista duvidou? Pergunta para ele se ele é realmente o Cristo. Porque Jesus fez ele quebrar a regra. Ele era Nazireu e Jesus trouxe a Santa Ceia, né? E aí o João Batista teve que quebrar o voto dele de Nazirato, só que ele pensou que ele estava quebrando a aliança com Deus. Na verdade, ele estava fazendo um Nazirato mais forte, um Nazirato 2.0. É verdade, na verdade, ele estava fazendo um novo Nazirato, um Nazirato mais potente. E dos homens nascidos de mulher, não teve ninguém maior do que João Batista. João Batista, na verdade, vendo espiritualmente falando, eu creio que foi isso que deixou ele com dúvida, porque Jesus mandou ele tomar do vinho.
E aí Jesus falou assim, diz que os cegos estão enxergando, os paralíticos estão andando, os mortos estão ressuscitando. E os mortos? Jesus mandou ressuscitar. Jesus falou, ide e ressuscitar os mortos. E os que já foram mortos, ele não deu ressuscitar. Aí Jesus falou na palavra, tudo está na palavra. Deixai os mortos que os sepulte e me siga. E me siga. Me siga. Jesus falou assim, me siga. Então Jesus veio para ressuscitar os mortos espiritualmente. Tem pessoa que está morta na vida espiritual, tem pessoa que está morta no servir, tem pessoa que está morta na vida profissional, na vida familiar, ou em todas as áreas. Ela é um morto-vivo, ela vive na depressão, vive angustiada, vive magoada, vive sofrendo, vive com a cabeça no mundo da lua. Então, Jesus veio para ressuscitar essas pessoas. Então, o novo Nazireu, o poder dele está no nome de Jesus, porque a esse nome foi dado todo o poder e toda a autoridade. Então, a esse nome, no nome de Jesus, foi dado todo o poder e a autoridade. Jesus vem trazer a vida e a vida com abundância. Vem trazer a vida e vida com abundância, para que as pessoas sejam ricas espiritualmente. Então, vou fazer a pergunta. Qual noivo você quer? É óbvio que é Jesus, né, pessoal? É óbvio que é Jesus. Você vai aprender com Salomão, mas vai casar-se com Jesus. Esse é o segredo espiritual. Esse é o segredo da fé. Esse é o segredo da dose mais forte. Então, a Santa Ceia, Jesus é o Nazirato mais forte. Pessoal, olha só. Eu estou aqui ajudando você, orientando você, guiando você, dando um conhecimento, uma sabedoria para você. Então, esse é o noivo que você tem que seguir. Então, o noivo que você tem que seguir é Jesus. Jesus quer casar com a noiva, que é a igreja. A igreja. Não a igreja física, mas a igreja espiritual. A igreja espiritual. A igreja de Jesus, a igreja de Deus, a igreja que se conecta com Deus, a igreja que busca Deus, a igreja que se guia em Deus, a igreja que está firme sobre a rocha. Firme e forte sobre a rocha. Esse é o sentido da fé. Esse é o verdadeiro propósito que Jesus veio fazer para as pessoas se casar-se com Ele, fazer uma aliança com Ele, selar essa aliança com Ele, ter um relacionamento com Ele espiritualmente. Você conversar com Deus, você falar com Deus, você respirar a Deus, você agradecer a Deus, você crer em Deus. É isso que Jesus quer. Ele quer ajudar você, Ele quer transformar você, Ele quer guiar você, Ele quer orientar você, Ele quer falar, esse é o caminho. Jesus, quando Jesus entra numa pessoa, ele fala assim, esse é o caminho. Ó, isso aqui não é o caminho. Aqui não é o caminho certo, aqui é o caminho errado. Esse caminho aqui não tá bom. Ó, pede perdão, fulano, ó, pede perdão. Jesus fala várias vezes comigo, ó, fulano. Essa palavra aqui eu não gostei. Eu não me agradei. Fala outra palavra. Vai lá, pede desculpa. Deus fala assim comigo, exatamente como eu estou falando. Ó, fulano, pede desculpa. Ó, fulano, assim tá errado. Ó, fulano, foi muito grosseiro. Ó, fulano, fala com mais certeza, fala com mais assertividade. Ó, fala assim, fala assado, age desse jeito. Trabalha assim, trabalha assado. Vai por aqui, vai por ali. Então Jesus está sempre me guiando. Sempre me dando a sabedoria que vem do alto. Então, desenvolva o seu potencial. Aprenda a desenvolver o seu potencial. Aprenda a desenvolver a sua mente. Aprenda a desenvolver a sua cabeça para você ser feliz sempre. Então, tem pessoas que há anos ela nem sabe o que é ser feliz. Há anos, por muitos anos, ela não sabe o que é felicidade. Ela se perdeu no meio do caminho. Ela perdeu a espiritualidade, perdeu a fé, perdeu a esperança, perdeu muitas das vezes o amor. Ela já nem sabe mais o que é o amor, o que é a fé, o que é a esperança, o que é estar na presença de Deus. Ela não faz aquela oração mais intensiva, aquela oração mais fervorosa. Ela perdeu o fervor, ela
Muitas pessoas dizem assim, eu estou longe de Jesus. Já vi várias pessoas conversar comigo e falar assim, eu estou muito longe de Jesus. Eu estou distante de Jesus, eu me perdi no meio da caminhada, eu naufraguei na fé, eu falei com Jesus, eu preciso de perdão, eu preciso de ajuda. Muitas pessoas precisam de ajuda. Muitas das vezes, uma vez uma senhora chegou e me falou assim, poxa vida, eu preciso do perdão de Deus, eu acho que Deus não vai perdoar. Eu falei assim, ó, o negócio é o seguinte, eu me revisto de autoridade, seja perdoado agora. Porque está escrito na palavra que Jesus deu poder para os discípulos para perdoar. E aí, ela se sentiu perdoada na hora e recebeu a força. Recebeu aquela vida, recebeu aquela palavra que ia ajudar ela, que ia transformar ela. Então você vai procurar, ou hoje, ou essa semana, se consertar com Deus. Se voltar para o caminho da verdade, que Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. O diabo, só o que o diabo vem fazer é roubar, é matar e destruir. Mas eu não, eu vim trazer vida e vida com abundância. Eu vim trazer vida e vida eterna, eterna. Então Jesus vem trazer vida e vida eterna. É isso que Jesus quer para você. Trazer uma vida e vida com abundância, que você seja feliz sempre. Não feliz um momento ou 2 momentos, ou ser feliz de fachada, mas ser realizado consigo mesmo, sempre. Sempre. Um exemplo, eu não preciso de alguém para ser feliz. Eu sou feliz independente dessa situação. Eu não preciso de um momento feliz para ser feliz. Eu sou feliz independente da situação. Eu não preciso ganhar coisas para ser feliz. Claro, se você me dá um presente, eu vou ficar feliz. Mas eu não dependo disso para ser feliz. Eu não preciso de um elogio para ser feliz. Você pode até me chamar de ridículo, de feio, de horrível, que eu vou ser feliz igual. Antes eu chorava, mas agora eu sou feliz porque Jesus está em mim e eu estou perto do noivo. Estou perto do noivo. Perguntava para Jesus, ô Jesus, por que teus discípulos comem e bebem, se diverte, enquanto os discípulos de João têm que jejuar? Jesus perguntou, por que tu jejuais, meu filho? E ele falou para estar perto de Deus, então se eles já estão perto do noivo, não precisa eles jejuar. Então, é forte espiritualmente. Quando a pessoa está perto do noivo, ela está consagrada. Ela está abençoada. Ela está forte espiritualmente falando. Forte. Claro, né, que aí os discípulos se acomodaram. Já que estou perto do noivo, não vou fazer mais nada. Aí se acomodaram, como eles se acomodaram. Aí quando eles foram expulsar o demônio, e aí ele falou assim, mestre, todos os piores demônios se meteram a nós, porém um não saiu. Por que a gente não conseguiu expulsar? Aí Jesus falou, por causa da pequenez da vossa fé. Porque certa caça de demônio só sai com jejum e oração. Você tem que fazer também o teu jejum e a tua oração para estar forte espiritualmente falando. Porque o jejum é a que agrada a Deus, o jejum que agrada a Deus, o verdadeiro jejum, é para despedaçar as ligaduras da impiedade, da maldade, a hoste espiritual do mal, para libertar os que estão em cativeiro, os que estão oprimidos, que estão na miséria, os que estão passando por situações deploráveis. O verdadeiro jejum é para libertar essas pessoas. E quando você liberta as pessoas, Deus te guarda, Deus te liberta também. Quando você estende a mão para a viúva, para o órfão, para o que está sofrido, o órfão, tanto o órfão fisicamente, quanto o órfão espiritualmente, pela pessoa, não, se você sabe que aquela pessoa não tem um pai, que é o Pai Celestial, que é Deus, você vai ajudar essa pessoa até ela não ser mais órfã. Está escrito na Bíblia, eis que não te deixarei órfão. Muito forte isso. Deus não vai deixar ninguém órfão. Se você precisa de um pai, Deus pode ser o teu pai, se você crer. Deus pode ser o teu pai, se você crer. Então, Deus é maravilhoso, é glorioso, glorioso. Então, busca Ele
Case-se com Jesus e receba o perdão, receba a gratidão, receba a vida eterna e o amor de Deus, o amor que vem do alto, o amor que vem da fé, o amor que vem do Espírito do Deus Altíssimo. Então, quando eu perguntar para você, qual é o noivo mais rico? Salomão é Jesus? É óbvio que é Jesus.